Olá, amigos! Finalmente estamos de volta com TV Artilheiro Debate. Não é o primeiro de 2010, mas é o primeiro dentro do campeonato estadual. Nós temos como debatedores hoje Ronaldo Deber e Antônio Ibiapino. A Copa do Brasil já começou. Série B, Série A, Série C, vem aí na parada nessa temporada de campeonatos em 2010. Mas o nosso campeonato é o que empolga no momento. O primeiro turno foi vencido pelo Fortaleza. Será que a equipe caiu de produção nesse segundo turno? E o Ceará continua decepcionando a sua torcida? É mesmo o Guarani o melhor do interior? Situações a serem debatidas aqui no nosso TV Artilheiro Debate. Prazer tê-lo de novo conosco, Ronaldo Deber. O prazer é nosso, amigo internauta. Que bom nós estarmos retornando a esse convívio com vocês. Mais uma vez estamos aqui para debater o futebol cearense. E você, Antônio Ibiapino, prazer tê-lo pela primeira vez aqui no nosso TV Artilheiro Debate. Prazer é meu e lhe agradeço pelo convite. Vamos aqui dar a contribuição que for possível nesse debate. Olha, o campeonato cearense já teve um campeão. A Copa Cidade de Fortaleza foi vencida pelo Fortaleza. E nós estamos na disputa do campeonato da Copa Estado do Ceará, que é o segundo turno do campeonato cearense. Vou iniciar, Ronaldo, querendo saber se foi justo o título do Fortaleza da Copa Cidade de Fortaleza, do primeiro turno do campeonato estadual, na tua opinião? Sim, Danilo, até certo ponto foi justo o título do Fortaleza. Entretanto, o Guarani ainda é o melhor clube no momento no campeonato cearense. E por que ele perdeu o primeiro turno no teu ponto de vista, Ronaldo? No meu ponto de vista, o Guarani perdeu o turno inicialmente pelo menosprezo que ele teve com a equipe do Fortaleza. E todos sabemos que a equipe grande, da dimensão do Fortaleza, não é uma equipe que se brinque com ela, porque como todos viram, ninguém esperava o Fortaleza perdendo de 4-1, conseguir empatar o jogo e vencer nos pênaltis. Eu acredito que foi mais pelo menosprezo, pela falta de experiência dos jogadores do Guarani. O Ronaldo Deber é bastante conhecido dos nossos amigos internautas que acessam nosso artilheiro.com.br, sempre trazendo informações no site, do ponto de vista escrito e também de fotojornalismo. E o Antônio Ibiapino possivelmente vai estar como nosso colunista nos próximos dias. O Ibiapino vai entrar como nosso colunista no site. Ibiapino, você também esteve comentando os jogos desse primeiro turno do Campeonato Cearense, antes da gente entrar mais forte no segundo turno. Queria que você me dissesse, em relação ao primeiro turno, foi justo? Você concorda com o Ronaldo que o Guarani era a melhor equipe? Esse campeonato, Danilo, tem sido uma caixa de surpresa e enganou a todo mundo, porque imaginava-se que o Ceará seria a melhor equipe, imbatível. No entanto, o Fortaleza, que não tinha sequer uma equipe para entrar em campo, surpreendeu. E é um time que está aí entre os intermediários do ponto de vista do seu potencial. E o Guarani é a melhor equipe, não é só do interior não, é a melhor equipe do campeonato cearense esse ano. E penso que não foi justo, porque aquilo ali foi um erro sem precedentes do treinador do Guarani. O Ronaldo, o Clodoaldo estava, inclusive, humilhando a equipe do Fortaleza, fez o primeiro gol, deu a bola, o passe do segundo gol, deu o passe do terceiro gol e saiu da equipe. A partir do momento que ele saiu e um outro jogador de meio de campo do Fortaleza, do Guarani, aí o Guarani cai de produção e o Fortaleza teve sorte. Aquilo foi uma fatalidade. Acho que o mais justo seria o Guarani ter ganhado o primeiro turno. E essa fatalidade, Ibiapino, ela pode ser consertada para o segundo turno? E você acha que o conserto aconteceu com a saída, a mudança do treinador? Eu acho que foi um prêmio que ele mereceu para não ser burro. Porque como é que você... Tem uma máxima popular que diz assim, o time que está ganhando não se mexe. Aí ele mexeu tirando o melhor jogador em campo naquele momento. Então ele cometeu um erro sem precedente. Perdeu o emprego, bem feito, para poder trabalhar com a inteligência, e o Guarani continua aí em primeiro lugar nesse segundo turno. Ele, como disse o Ronaldo, ganhou 100% do que disputou. Então ele é um time que vem muito bem e que tem condições técnicas e teóricas para ganhar esse segundo turno. A disputa vai ser pesada, porque tem o Fortaleza que está lutando por isso, tem o Ceará precisa, de forma imperiosa, ganhar o segundo turno, tem também o Horizonte, que é uma equipe muito boa, mas o Guarani tem muitas condições de ganhar o segundo turno.
já que a gente... você entrou nesse assunto do Ceará, daquilo que se esperava, aqui no TV Artilheiro Debate, Biapino, você não tem participado, o Ronaldo sim participou, desde o final de 2009 para o começo de 2010, dos programas, e o nosso amigo internauta que assistiu aos programas, viu que nossos debatedores, tanto os nossos debatedores como o Ronaldo e o Adriano, que hoje não está conosco, mas que também é um dos debatedores fixos desse programa, sempre apostaram, e apostaram aqueles que foram convidados, no Ceará para começar melhor o campeonato. Foi uma decepção. Até que ponto foi essa decepção? E há motivos para essa decepção ter acontecido, como, por exemplo, por conta da troca do treinador? Eu penso que o Ceará manteve a base da equipe que subiu da segunda para a primeira divisão, com o Michel, com o pessoal ali de defesa. Então eu não entendo como é que o Ceará caiu de produção de forma abrupta como o Ceará caiu de produção. Agora, tem alguns erros. Por exemplo, eu não admito que um time de futebol tenha 10 atacantes. Uma equipe de futebol tem 11 jogadores. Aí o Ceará tem 10 atacantes, como é que treina esses 10 atacantes? E os 10 atacantes não produzem nada, e o Ceará não toma nenhuma providência para resolver esse problema. O maior problema do Ceará é resolver meio de campo e um comando de ataque que realmente faça gol, porque o comando de ataque do Ceará não faz gol. Todo jogo ele coloca um jogador diferente e a produção é equivalente a 0. E se pensava que o problema era o treinador, né? Até chegou a dizer, não, é o René Simões... os jogadores não têm a percepção que tinham com o Paulo César Guzmão, mas de repente o PC Guzmão retornou, mas os problemas continuaram. Dá para entender isso aí? Pois é, igualzinho como antes. O Ceará tem também um problema político. O Ceará tem duas facções, todo dia brigam. Uma de um lado e outra do outro. Em vez de se unir, o Ceará tem tradição, tem história na cidade. Então tem que deixar a política para lá. Pessoal que vai disputar política... A eleição disputa com honestidade, disputa com decência, com proposta para o povo, e não disputando a torcida do Ceará. A torcida do Ceará e o nome do Ceará, que é um time que tem tradição, que tem história e que é um símbolo extraordinário do povo do estado do Ceará, não pode ser vítima de um pensamento retrógrado desse tipo que vem acontecendo no Ceará ao longo de muito tempo. Ronaldo, esse fora de campo atrapalha mesmo, o dentro de campo atrapalha mesmo na hora que a bola rola? Era exatamente nesse ponto que eu gostaria de chegar. O Ceará dentro de campo está fazendo a parte dele, né? Perdeu os seus principais pontos. Está fazendo a parte dele, Ronaldo? Tá. Com os atletas que tem, sim. Está fazendo a parte dele. O Ceará só tem aquilo ali. Perdeu os pontos principais. Agora, o principal, o ponto maior que está levando o Ceará a essas condições, eu acho que é a parte político-financeira, né? Essa parte aí da diretoria, as contratações, sem nenhum critério. Como o Ibiapina citou, e muitas pessoas já citaram, 10 atacantes, você não consegue encontrar 2, 4 laterais esquerdos. O Ceará está contratando em quantidade excessiva, embora a qualidade fique muito a dever. Quando você diz que ele faz a parte dele, eu queria entender. Porque, do ponto de vista de resultados, o Ceará só fez a parte dele na Copa do Brasil. A parte dele que eu quis me referir, sim, aos atletas. O futebol é aquele ali. Quer dizer, você não pode, como eu vi um comentário que o Dimas disse, que você não pode ser um bom cavaleiro num cavalo ruim. Então, o técnico, o PC Guimarães, não pode fazer além... O PC Guzmão, aliás, não pode fazer além do que ele está fazendo. Como também os atletas, o futebol deles é aquele. Pegamos o Picos do Piauí, 5-0, tudo bem. E daí? Aí quase não passa pelo Itapipoca 1-0. Empata com o Guarani de Juazeiro. Teve um outro empate também. Contra o Horizonte. Contra o Horizonte. Mas o Horizonte é um bom time. E como o Ibiapina estava falando, aproveitando, ele citou o Horizonte e outros times, a gente não pode esquecer do Ferrão, né? O Ferrão vai chegar, eu espero que chegue. Agora, em relação a isso, você disse que o Ceará perdeu pontos principais. Do teu ponto de vista, seria o Geraldo? Esse seria o ponto principal do time? O Geraldo era o termômetro do time. Sem contar com uma figura do Mota lá na frente, que era um jogador de referência, e a zaga, principalmente o Erivelton ali ao lado do Fabrício. Então esses eram os pontos, um bom goleiro, um goleiro pelo menos que fez o campeonato, não era um excelente goleiro, mas estava na média, e o Ceará perdeu esses 4, como se diz no futebol, a espinha dorsal da equipe, goleiro, zagueiro, meio campo e atacante. E para esses lugares não veio ninguém à altura.
No próximo bloco, já com a presença de Adriano Júnior, a gente vai conversar sobre o Fortaleza. Caiu de produção nesse segundo turno do campeonato estadual e eu vou perguntar aos nossos debatedores, vão se preparando em relação ao destaque deles nesse início de segundo turno.